Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos dar continuidade ao conteúdo com compostos orgânicos nitrogenados, halogenados e sulfurados. Nessa primeira etapa da aula, iremos estudar os compostos orgânicos nitrogenados e na segunda etapa da aula serão estudados os compostos orgânicos halogenados e sulfurados. Mas, professor, qual a importância de se estudar os compostos orgânicos nitrogenados? Bem, os compostos orgânicos nitrogenados, eles apresentam uma grande importância para os seres vivos porque eles compõem o principal material genético, que é o DNA ou RNA, assim como eles são a base da formação das proteínas. Além disso, esses compostos estão presentes em medicamentos, em corantes sintéticos, como a anilina, está presente em explosivos, como a nitroglicerina, em drogas, como as anfetaminas, em vitaminas, em fertilizantes e em cremes à base de ureia. Então, por essa vasta utilidade ou vasta importância dos compostos orgânicos nitrogenados, é que devemos, então, conhecer quais são essas funções orgânicas. Então, vamos nessa, iniciando a partir da definição de compostos orgânicos nitrogenados. Os compostos orgânicos nitrogenados, eles são compostos que apresentam carbono, hidrogênio e nitrogênio e ainda pode conter átomos de oxigênio. E a primeira dela que iremos estudar vão ser as aminas. As aminas, ou somente amina, são derivados da amônia e a amônia é um composto inorgânico, que é o NH3. Quando um desses átomos de hidrogênio da amônia, um ou mais átomos de hidrogênio da amônia, são substituídos por cadeia carbônica, são formadas aminas. Quando somente um átomo de hidrogênio é substituído por uma cadeia carbônica, tem-se a formação de uma amina primária. Quando dois átomos de hidrogênio são substituídos por duas cadeias carbônicas, tem-se a formação de uma amina secundária. E quando os três átomos de hidrogênio são trocados por três grupos orgânicos, há a formação de uma amina terciária. Então, o R, o R' e o R2' em quaisquer uma dessas aminas representam grupos orgânicos iguais ou diferentes. Então, pode ser o grupo metil, pode ser o etil, propil, butil, dentre outros. Quanto à nomenclatura, a nomenclatura segundo a IUPAC se dá de maneira simples. Tem-se o nome do grupo ligado ao nitrogênio, mais a terminação amina. Por exemplo, neste primeiro exemplo, o átomo de hidrogênio foi substituído pelo grupo metil, que pode ter essa representação da substância, essa de outra maneira mais simplificada, ou esta outra. O nome do substituinte é metil e a terminação é amina. Então, nome metilamina. Neste segundo exemplo, o substituinte agora é o etil. Então, substituinte etil mais o nome amina formou então a etilamina. Neste terceiro exemplo, tem-se uma amina que é secundária, porque são dois substituintes orgânicos, um é o metil e o outro é o etil. Por ordem alfabética vem o E, então o nome vai ser etilmetilamina. Um outro exemplo, tem-se agora uma amina que ela é terciária e os três grupos substituintes são metis. Então, o nome vai ser trimetilamina. E a trimetilamina ela é responsável por aquele odor de peixe podre. Então, aquele cheiro, aquele material de decomposição, deve-se a essa substância trimetilamina. Uma outra amina muito importante, bastante conhecida, é a fenilamina. Por que chamada fenilamina? Porque o benzeno, quando ele é tratado como um substituinte, ele recebe o nome fenil. Vai ser fenilamina. Ele é utilizado na fabricação de corantes, como podemos observar essas diversas cores, na qual a fenilamina ou fenilamina ela dá a origem. A outra função orgânica nitrogenada que iremos estudar é a amida. E sua estrutura ela pode ser explicada pela substituição da hidroxila do grupo carboxila por um grupo NH2, que é o grupo amino. Por exemplo, note que do lado esquerdo tem-se o ácido carboxílico e em destaque a hidroxila. Quando a hidroxila ela é substituída pelo grupo amino, dá origem às amidas, que vai ter exatamente este grupo funcional, C+O NH2.
Claro, esses átomos de hidrogênio e do nitrogênio, eles podem ser substituídos também por cadeias carbônicas. A nomenclatura para as amidas. Segue aquela regra geral de nomenclatura, o prefixo, infixo e o sufixo, só que nesse caso o sufixo, que é a terminação, vai ser amida. Neste primeiro exemplo, observe que essa substância tem somente um átomo de carbono, então o prefixo vai ser met. Teoricamente, digamos assim, somente ligação simples entre carbonos, então vai ser o infixo an, e a terminação amida, nome metanamida. O segundo exemplo, observe que são dois átomos de carbonos, portanto o prefixo vai ser et. Entre carbono tem ligação simples, então o infixo an, e a terminação vai ser amida, então etanamida. No terceiro exemplo, agora observa-se que tem, além do benzeno, tem-se o outro carbono. Então essa parte dessa cadeia carbônica é chamada benzil, tá? Que é um derivado do tolueno. Então benzil mais a terminação amida, então vai ser benzamida. No quarto exemplo, observe que agora um dos átomos de hidrogênio que estava ligado ao nitrogênio foi substituído por um grupo metil. Quando isso ocorre, devemos indicar primeiro este substituinte, mas prefixado com o N. Vai ser N-metil-etanamida. N-metil-etanamida. As amidas do cotidiano. As amidas elas dão origem, por exemplo, aos fios de teia de aranha, que são formadas por longas moléculas de proteínas. Além disso, elas são formadores do nylon, o nylon é uma amida sintética utilizada para a formação de redes de futebol, por exemplo. As outras funções orgânicas nitrogenadas são nitrila. A nitrila ela é caracterizada por apresentar o grupo funcional C-N, que é o cianeto. E a nomenclatura segue a regra geral, colocando o prefixo, o infixo, só que a terminação é a terminação nitrila. Neste primeiro exemplo tem dois átomos de carbono. Pode ser representado dessa maneira ou então dessa outra mais simplificada. Como são dois átomos de carbono, prefixo et, ligação simples entre carbono, an, e a terminação nitrila. Então vai ser etanonitrila. Ou então cianeto de metila, que é o nome usual. Neste segundo exemplo, contém 3 átomos de carbono, portanto vai ser propanonitrila. Prop são 3 átomos de carbono, an, ligação simples entre carbono, O, que seria no caso fosse derivado do hidrocarboneto, a terminação é O, e a terminação nitrila. Neste outro caso, tem-se 4 átomos de carbono. E observe que no carbono 3 tem uma ligação dupla, tem uma insaturação. O nome, 4 átomos de carbono, prefixo but. Tem no carbono 3 uma ligação dupla, então 3-eno, e a terminação nitrila. Então but 3-enonitrila. O outro grupo funcional, os compostos nitrogenados, são nitrocompostos, que apresenta o NO2. A nomenclatura para os nitrocompostos são, primeiro, coloca-se a palavra nitro, mais o nome do hidrocarboneto. Nesse primeiro exemplo, esse hidrocarboneto é o benzeno. Então o nome vai ser nitrobenzeno. Nitro, porque se refere ao grupo funcional, benzeno ao nome do hidrocarboneto. No outro exemplo, tem-se o grupo nitro, e o hidrocarboneto contém 4 átomos de carbono. Lembrando, o grupo nitro ele poderia estar localizado também no carbono 2. Como tem outra possibilidade de localização dele, então devemos indicar em qual átomo de carbono ele está ligado. Então vai ser nitrobutano. Outro exemplo. Neste terceiro exemplo, contém 2 grupos nitro. Então devemos novamente numerar a cadeia carbônica e quando eu for dar nomes, indicar em quais átomos de carbono esses grupos nitros estão ligados, ou estão localizados. Está localizado no carbono 1 e no carbono 2. Então vai ser 1,2 de nitrobutano.
Já sabendo disso, vamos então passar para as atividades, vamos exercitar um pouco para saber se a gente conseguiu fixar essa parte dos compostos nitrogenados. Vamos lá! A primeira questão é uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem como enunciado: qual das funções orgânicas apresenta necessariamente uma ligação dupla na molécula? Na letra A, ele afirma que é o éter. Lembrando, o éter ele é caracterizado... Vou dar aqui a cor do pincel. O éter ele é caracterizado por ter o átomo de oxigênio entre duas cadeias carbônicas. Se as duas cadeias carbônicas forem metil, então não vai ter ligação dupla. Então, necessariamente, não precisa ter uma ligação dupla na função éter. Letra B, aldeído. O aldeído, sabemos que ele é caracterizado por apresentar o grupo carbonila, que já tem aqui o C dupla O, ligado ao átomo de hidrogênio. E aqui pode ter uma cadeia carbônica, pode ser também hidrogênio. Então, observe que no aldeído já tem uma ligação dupla necessariamente para que ela exista. Vamos seguir para as demais. A amina. A amina, ela necessita somente que pelo menos ocorra um substituinte simples, né? Então, CH3, por exemplo. Note que não é obrigatório ter também uma ligação dupla. Hidrocarboneto. Hidrocarboneto também não, porque pode ter os alcanos que têm ligações simples, então não necessariamente precisa ter uma ligação dupla, no caso dos alcenos e outras funções. E álcool também não, porque o álcool ele é caracterizado por apresentar hidroxila ligado a um carbono que é saturado, ou seja, um carbono que faz somente ligações simples. Então, a resposta correta vai ser a letra B. O aldeído necessariamente tem que ter uma ligação dupla. A segunda questão é uma questão da Universidade Estadual do Ceará e tem como enunciado: a ciência, ainda hoje, não sabe explicar o que desencadeia o processo químico da paixão. Isto é, porque a Maria se apaixonou pelo José se o João era mais bonito e tinha um salário melhor. O fato é que, quando a Maria encontrou José, seu corpo imediatamente começou a produzir feniletilamina, dando início ao delírio da paixão. Com relação a este composto, pode-se afirmar corretamente que, letra A, sua cadeia carbônica é heterogênea. Vai ser verdadeiro, porque tem um heteroátomo, que é o nitrogênio, entre duas cadeias carbônicas. Então a resposta vai ser a letra A, mas vamos conferir as demais. Letra B, o anel benzênico possui carbono terciário. Falso, tem somente carbonos secundários. Letra C, é uma amina terciária. Falso, é uma amina secundária. Por quê? Porque falta um átomo de hidrogênio. Se esse átomo de hidrogênio for substituído por uma cadeia carbônica, seria uma amina terciária. Como tem somente dois grupos orgânicos, então é uma amina secundária. Na letra D, as ligações entre átomos de carbono do anel benzênico são saturadas. Falso, são insaturadas, porque trata-se de ligação dupla. Vamos então para a terceira questão. É uma questão da VUNESP. Em agosto de 2005, foi noticiada a apreensão de lotes de lidocaína que teriam causado a morte de diversas pessoas no Brasil devido a problemas de fabricação. Este fármaco é um anestésico local muito utilizado em exames endoscópicos, diminuindo o desconforto do paciente. Sua estrutura molecular está representada a seguir. Então, tem a representação da lidocaína. A lidocaína também é utilizada como anestésico em consultórios odontológicos. Ela apresenta as funções... Vejamos, vamos começar da esquerda para a direita, onde tem um anel benzênico. Onde tem um anel benzênico, a gente pode observar que o substituinte dele, então carbono, também é carbono, o outro é nitrogênio. Como não tem nenhum oxigênio, então não tem fenol, não tem éter, outras funções. Seguindo no sentido da direita, tem-se o átomo de nitrogênio, então já indica que tem a função nitrogenada, a função orgânica nitrogenada, e ele está ligado a uma carbonila. Se o nitrogênio está ligado a uma carbonila, tem-se a função amida. Depois, continuando na cadeia, olha, outro átomo de nitrogênio
Esse átomo de nitrogênio não está ligado à carbonila, portanto pertence a uma amina. Só que tipo de amina? Uma amina primária, secundária ou terciária. Como o nitrogênio ele está trissubstituído, ou seja, está ligado a 3 cadeias carbônicas, é uma amina terciária. Analisando, a resposta correta vai ser a letra B, amida e amina terciária. Quarta questão. Dê os nomes e as funções orgânicas das substâncias de fórmulas. Então, tem a letra A e tem a letra B. Na letra A, vamos observar que tem o grupo carbonila, então já pode ser uma função orgânica oxigenada. Mas, olha que ligada a ela tem o NH2. Portanto, tem um grupo característico de amida. A substância A pertence à função orgânica amida. E o nome? A cadeia carbônica da amida é formada por 2 átomos de carbono, portanto o prefixo vai ser et. Entre átomos de carbono tem ligação simples, então o infixo -an. Terminação para as amidas vai ser amida. Então o nome dela é etanamida. Na letra B. Na letra B tem C dupla O, O. Só que no oxigênio, observe que o hidrogênio foi substituído por uma cadeia carbônica, então pertence à função éster. Nome para o éster. Primeiro começa da cadeia carbônica da esquerda, que é derivado do ácido carboxílico, e tem somente um átomo de carbono, então prefixo met. O infixo vai ser -an, mais a terminação oato. Então, metanoato. D, derivado do álcool, tem somente um átomo de carbono também. Prefixo met, terminação ila. Logo, o nome para a substância vai ser metanoato de metila. E a quinta questão, para finalizarmos a nossa primeira etapa da aula. O aspartame, estrutura representada a seguir, é uma substância que tem sabor doce ao paladar. Pequenas quantidades dessas substâncias são suficientes para causar a doçura aos alimentos preparados, já que esta é cerca de 200 vezes mais doce do que a sacarose. Aqui abaixo está representada a estrutura do aspartame. As funções orgânicas presentes na molécula desse adoçante são apenas, vamos analisar, começando do anel benzênico, então da esquerda para a direita. No anel benzênico não tem nenhum átomo de oxigênio ligado a ele, então vamos continuar na cadeia. Lá na parte de cima tem carboxila, aliás, C dupla O mais uma cadeia carbônica, então significa dizer que pertence à função éster. Aqui abaixo, seguindo para a direita, tem nitrogênio, mas o nitrogênio está ligado a ao grupo carboxila. Então, isso forma o grupo funcional da amida. Depois, tem uma amina primária. E o grupo carboxila, que é o C dupla OH, que é característico dos ácidos carboxílicos. As funções éter não está presente, então a letra A e a letra B já estão canceladas. A letra C, o aldeído também não tem, cancelado. Letra D e letra E, éster, tudo bem. Amida, tudo bem nas duas. Amina, tudo bem. Só que na letra D o final cetona, e não tem cetona, tem ácido carboxílico, portanto a resposta correta vai ser a letra E. Pronto, então essa foi a primeira parte da nossa aula. Obrigado e aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau.